Olá pessoal, a nossa aula de hoje irá tratar sobre o ciclo biogeoquímico, certo? Gente, ciclo biogeoquímico é a rotatividade dos elementos que mantêm a vida na Terra, né? Como o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, certo? A água, o fósforo, o potássio e por aí vai. Estima-se que dos quase 120 elementos químicos, né, que existem na tabela periódica, pelo menos 50% desses elementos podem ser perceptíveis, né, identificáveis no corpo humano. Porém, os majoritários, ou seja, os que realmente fazem a diferença e são essenciais, giram em torno de 12, 14 elementos químicos, mais ou menos nessa proximidade, certo? Porque a gente tem que considerar que alguns não servem ou não fazem diferença nenhuma ou mesmo podem ser letais, né? Se a gente imaginar que o mercúrio, ele não faz parte do ciclo biogeoquímico, até porque bio não vai entrar aí nessa situação, a não ser que alguma criatura, alguma bactéria consiga de alguma forma processar, né, esse metal, né? Mas em linhas gerais, ele não se enquadra dentro do ciclo biogeoquímico. E a gente tem outros exemplos. Uma das primeiras noções mais clássicas de ciclo biogeoquímico se relaciona à água, certo? Quando a gente fala no ciclo da água, a água a gente já inclui aí dois elementos, certo? Que é o hidrogênio, né, e o oxigênio. Então a água ela é importantíssima para a vida porque todas as funções de uma célula requer o uso dessa substância, né? Já que ela é um grande solvente e ela também serve de via, né? Onde se transportam e onde ocorrem as reações metabólicas. Então, resumidamente falando, só há vida se houver a presença desse imprescindível elemento, onde todas as reações químicas, né, o transporte de substâncias, certo? A manutenção, né, desde o nível celular, né, até a criatura completa, tudo tem que ter a presença primordial da água. Então a sua ciclicidade, né, se mantém na forma de evaporação, né, e de condensação dessa água na atmosfera e a posterior precipitação, né, que é a chuva, como vocês veem aqui nessa figura. Então é um ciclo eterno, né, enquanto o planeta existir e der condições para isso. E quando a gente fala no ciclo da água, a gente inclui todas as formas de transmutação dessa água, né, do estado líquido para o estado de vapor, certo? Isso pode incluir a transpiração e outros processos em que haja, né, a possibilidade de que essa água alcance a atmosfera e forme nuvens e tudo se reinicie ciclicamente falando. O ciclo do carbono, né, ou o ciclo do gás carbônico, né, inclui, né, dois elementos químicos, né, que é o carbono e novamente aqui o oxigênio, né, que a gente já viu ele no ciclo da água. Então são elementos imprescindíveis à vida. E por falar no carbono, o carbono ele é importantíssimo porque ele faz parte estrutural de todas as bases, né, das moléculas da vida, como por exemplo os lipídios, né, os glicídios, tá certo? E todas as moléculas da vida, né, cada uma delas contém uma quantidade enorme de carbono. Então esse carbono, né, como ele faz parte da estrutura e ele é muito presente nos seres vivos, ele apresenta o seu ciclo, né, quando, por exemplo, na respiração, né, dos animais, nessa respiração o gás carbônico ele é emitido, né, para fora, como excreta respiratória, né, e é reaproveitado pelas plantas, por exemplo, ou qualquer outro ser fotossintetizante que utiliza esse gás, né, como síntese de seus processos metabólicos. Então vai haver essa respiração e em troca se devolve o oxigênio. Então quando se fala em ciclo do carbono, ciclo, né, da molécula do gás carbônico,
Se fala também automaticamente do ciclo do oxigênio, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. Então existe essa possibilidade, né, de troca, né, gasosa, que já faz parte do ciclo, e também quando as criaturas morrem, elas também entregam ao ambiente todo o seu carbono, não só o carbono, né, com toda a matéria constituinte. Mas no caso aqui, que a gente está falando do carbono, né, as florestas, por exemplo, elas têm um importantíssimo papel, porque todo o seu volume, há uma grande quantidade de carbono, e a existência das florestas, ela de cara nos dá informação de que existe o tal do sequestro de carbono, certo? Esse sequestro de carbono é manter, né, esse elemento que, em doses propícias, ele é benéfico ao planeta, né? Mas se ele tiver em um volume desequilibrado na atmosfera, por exemplo, vai causar grandes problemas. Então, a manutenção das florestas é imprescindível para que haja o equilíbrio, né, do volume desse gás, né, na atmosfera, o que pode causar gravíssimos desequilíbrios de temperatura, certo? E isso é um agravante muito forte, né, para a dinâmica do planeta. Então, o que as florestas fazem, né, é o sequestro de carbono, assim como todos os seres fotossintetizantes. Então, os oceanos, onde detém a maior parte, né, dos seres fotossintetizantes, então lá é um grande armazenador de carbono, fazendo parte, portanto, do ciclo desse valiosíssimo elemento químico à vida do planeta. Um outro importante elemento é o nitrogênio, certo? O nitrogênio ele é imprescindível à construção de todas as proteínas que se conhecem, certo? Então, ele, na sua forma mais abundante, né, que é o nitrogênio gasoso, ele não tem efeito direto nos organismos, então ele precisa de ser assimilado por bactérias que transformam esse nitrogênio gasoso em compostos assimiláveis. Então o ciclo do carbono ele pode ser dividido em 4 etapas: fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. A fixação, gente, ela consiste na transformação do nitrogênio gasoso, ou seja, o nitrogênio atmosférico, em amônia, certo? A fixação ela é realizada por bactérias fixadoras que estão presentes no solo, e essas bactérias se associam a raízes de plantas leguminosas, para as quais fornecem o nitrogênio fixado. É uma espécie de parceria, certo? De simbiose ou mesmo de mutualismo entre essas bactérias e as referidas plantas. O outro processo é a amonificação. Isso aqui já é um pouco mais diferente, mas por outras vias. Isso ocorre pela decomposição de proteínas e outros resíduos nitrogenados contidos na matéria orgânica, né, e nas excretas. Isso tem como produto a amônia e é realizada pelos organismos decompositores, como a gente já sabe quem são, né, que são os fungos e as bactérias. Então até agora a gente viu que a fixação e a amonificação é o processo de transformar esse nitrogênio em amônia, tá certo? O terceiro passo é a nitrificação, que é a conversão dessa amônia em nitratos, ou seja, em compostos um pouco diferentes, né, que podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. E finalmente a desnitrificação já é a conversão, né, desses nitratos em nitrogênio livre, né, que é liberado para a atmosfera, tá certo? Onde o ciclo tende a se reiniciar. Então temos aqui exemplos de leguminosas, né? As leguminosas elas fazem parceria com essas bactérias, né, que fazem a conversão, e é uma espécie de mutualismo, como eu falei, e por isso que as leguminosas, os frutos das leguminosas, possuem, né, uma quantidade de proteína muito alta, né, já que um dos componentes, né, da composição das proteínas é o nitrogênio. Tá beleza, pessoal?
Um outro importantíssimo ciclo é o ciclo do fósforo, certo? O fósforo também, assim como o nitrogênio, né? O fósforo ele é importante porque ele faz parte da composição, certo? Das moléculas como o DNA, o RNA e a molécula energética ATP. Uma das suas fontes principais são as rochas, né? Então os processos erosivos, né, dão conta de levar esse mineral de novo a ser assimilado, certo, pelas criaturas. Então, novamente, os processos de decomposição, né, eles também são imprescindíveis para devolver novamente ao ambiente os elementos que faziam parte da composição dos seres vivos. Então, o ciclo biogeoquímico ele tem que levar em todas as condições, né, a questão também da decomposição. Então, no final da vida dos indivíduos, todos os elementos que faziam parte de sua estruturação, certo? No final de tudo, eles vão retornar ao ambiente e vão ser acessíveis de novo às criaturas vivas, né? Isso é uma coisa, um ciclo permanente. E não poderíamos deixar de falar, né, do ciclo do oxigênio, né, porque é um gás imprescindível à vida, certo? Principalmente dos organismos de vida terrestre, certo? E quando se fala no ciclo do oxigênio, é muito parecido quando se fala também do ciclo do carbono, certo? Porque principalmente nos processos que envolvem a respiração. Então, o ciclo do oxigênio compreende basicamente a dinâmica entre dois processos biológicos, né, que é a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese, os organismos produtores, né, que são as plantas, as algas, absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. O processo inverso ocorre na respiração. O gás oxigênio proveniente da fotossíntese ele é utilizado pelos seres vivos, enquanto o gás carbônico é liberado como resíduo metabólico. Então, dessa forma, pode ser utilizado novamente pelos organismos fotossintetizantes, reiniciando todo o ciclo. Gente, é importante também falar que o ciclo do oxigênio ele pode ainda ser transformado, né? O oxigênio ele pode ser transformado em ozônio, que é O3, a molécula de ozônio, certo? E esse ozônio ele também pode ser degradado e se transformar novamente em oxigênio. O ozônio, como a gente sabe, ele é importantíssimo na proteção, né, das camadas da estratosfera, né, contra os raios ultravioletas. Tá certo, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre ciclo biogeoquímico, certo? Espero que tenham gostado e até uma próxima.